Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia falado para vocês, essa vai ser a aula 4 e ela vai dar início aos projetos hidráulicos. Então vão estar separados em várias partes. Essa é a primeira parte, parte 1 dos projetos hidráulicos. Então eu vou dar uma comentada com vocês sobre o que a gente vai ver a partir de agora, antes de entrar exatamente nos projetos, certo? Então acredito que nas próximas aulas aí a gente já vai estar mexendo com projetos. Desculpa pessoal, parece uma atualização, mas vamos continuar. Então, nas próximas aulas a gente vai estar mexendo com projetos, né? Lembrando que essa matéria não cai na primeira prova de vocês, tá? Então ela fica para futuramente outras provas, talvez a segunda prova isso caia, mas o mais importante é para vocês levar para a fase de projeto, certo? Vamos lá, pessoal, sobre a introdução, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: para a execução desses projetos hidráulicos, que envolve a parte de esgoto, parte de incêndio quando necessário, né, quando for em edificações maiores, e envolve também a parte de água fria e, quando necessário, água quente nas edificações. Tá? A gente vai ver aqui a princípio água fria, né? Depois a gente vai ver parte de esgoto também e assim sucessivamente. A gente viu questão de cálculo, né? Água quente, a gente viu água quente não, desculpa, a gente viu água fria, a gente viu também a questão de incêndio, né? Calculamos um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, nós precisamos conhecer essa planta baixa. Antes de começar a fazer o projeto em si, nós precisamos analisar essa planta baixa, né? Conhecer ela, conhecer os locais de áreas molhadas, onde vai ser distribuído os pontos de água fria, para a gente começar a pensar, né? Ver onde que vai poder fazer esse direcionamento das tubulações. E após isso, a gente precisa ver também, fazer o dimensionamento propriamente dito da tubulação, para conhecer qual vai ser o diâmetro, né? O que vai passar por ali, nesse caminho das tubulações de água fria, né? Para ver se tem que ser um diâmetro maior ou um diâmetro menor. Então, a gente precisa conhecer primeiro a planta baixa, fazer uma análise sobre ela, né? Depois, nós precisamos também conhecer os detalhes da obra. Então, normalmente, pessoal, a gente vai receber um projeto, né? Então, vem o arquitetônico lá com todos os detalhes, com níveis, elevações, os cortes, né? Porque às vezes tem casas que tem 2 níveis, então a gente precisa trabalhar com isso, com essa situação, né? Às vezes essa tubulação ela vai ter que subir ou ela vai ter que descer, principalmente na questão da laje, isso é muito importante a gente saber, né? Porque muitas vezes a gente tem uma laje só, então essa tubulação ela vai num barrilete só. Mas se tiver um desnível, se for dois níveis diferentes, ou 3, ou assim sucessivamente, a gente começa a ter que trabalhar, né? Porque quanto mais desnível, quanto mais curva, quanto mais peça tiver nessa parte hidráulica, mais perca de carga a gente vai ter. Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, isso é importante também. Sobre o barrilete, comentei com vocês agora há pouquinho. Quem não sabe o que é o barrilete é a distribuição, né? Fica na parte superior da casa, né? Da edificação, na parte da laje. O barrilete nada mais é que aqueles ramais de distribuição da água, né? Então, a água sai da caixa d'água e vai começar a se ramificar, se distribuir. Vai para a parte de vaso sanitário, vai para distribuição, vai para consumo, esse tipo de situação. Então, a gente acaba tendo um barrilete, que nada mais é que as redes de distribuição dessa nossa água, da água fria da edificação, certo? Eu vou mostrar mais pra frente para vocês o que é esse barrilete. Vocês também vão fazer esses detalhes de barrilete nos projetos que a gente vai mexer. Então, quem nunca ouviu falar, às vezes parece que é uma coisa muito complexa, mas não é, pessoal. E a gente vai mexer com isso, fiquem tranquilos, tá? Vocês vão fazer esse detalhe pra mim, eu vou fazer com vocês e depois vocês vão fazer num projeto que é de vocês, que vocês vão pegar e vocês vão dimensionar do zero, certo? Essa é a minha intenção, que vocês aprendam a dimensionar um projeto hidráulico do zero, a partir da planta baixa. E também, pessoal, é importante pra gente as simbologias, né? Então, ter um padrão de simbologia, principalmente quando você for começar a mexer com isso, né? Então, é importante que você, a sua empresa, seu escritório, tenha uma simbologia padrão. Para que essa simbologia nada mais é do que as peças hidráulicas, né?
Então, também é importante vocês terem os detalhes de caixa de passagem, no caso do esgoto, da caixa de gordura, parte de água pluvial que a gente vai ver também. Vocês têm que ver os detalhes da calha, tudo isso a gente tem que ver para estar fazendo o dimensionamento correto e estar prevendo tudo que possa acontecer na obra, na hora de executar essa edificação, tá? Então, o ideal é que a gente conheça o máximo esse projeto na fase de desenho, de análise, né? Para que quando chegue na obra, os problemas sejam mínimos, porque a gente sabe que existe diferença, assim, entre projetar e executar, claro, né? Às vezes, por mais que a gente faça análise completa de um projeto em loco, pode ser que na hora de executar uma coisa ou outra acabe dando problema e a gente tem que evitar isso, tem que fazer com que isso seja o máximo possível minimizado, certo? Então, pessoal, essa é a introdução, é o que a gente precisa saber a princípio para ir para as fases posteriores. Então, aqui a questão da planta baixa, que é só um exemplo bem simples, tá? Então, a gente tem aqui a questão dos banheiros, que é o que interessa pra gente, a cozinha, o resto já não é interessante pra gente porque não envolve água, né? Quarto, esses 3 quartos, sala, corredor, não importa pra gente, certo? Não nessa fase de dimensionamento da rede hidráulica, tá? Mas está aí a planta baixa, é o que eu vou pedir pra vocês posteriormente. Então, a gente vai começar a mexer com algo mais simples assim. Questão aqui de corte, de elevação, os níveis aqui, pessoal. Então, aqui tem o nível mais baixo. A gente vai trabalhar aqui com caixa sifonada, por exemplo, aqui. Vai ter um ralo aqui, né? Então, a gente tem que começar a perceber esse tipo de coisa. As diferenças de níveis, né? Então, aqui tem um nível mais baixo de box, aqui já é um pouco mais alto. Tem entre eles 5 centímetros de diferença em questão de nível. Pessoal, o corte que eu falei pra vocês. Então, o que vai acontecer? A caixa d'água, normalmente, ela vai estar aqui, na parte mais alta, e ela vai começar a distribuir. Então, digamos o seguinte, se a gente tiver um banheiro nessa parte aqui mais baixa, então a gente vai ter que começar a mexer, que o barrilete vai estar nessa laje superior aqui, e a gente vai começar a mexer, certo? Fazer a distribuição, e quanto mais a gente andar com essa tubulação, nessa edificação aqui, mais perca de carga a gente vai ter. Isso significa que quanto mais a gente andar, quanto mais peça a gente pôr, com menor pressão essa água vai chegar. Isso a gente vai ver também por tabelas de normas, das normas de dimensionamento de água fria, tá? Aqui também tem um outro detalhe que eu comentei com vocês, né? Então, para saber a altura, para saber onde está a laje, o que tem aqui nessa casa e tudo mais. Então, isso aqui são os detalhes que eu falei para vocês, as simbologias que eu falei para vocês e o barrilete a gente vai ver mais para frente. Só esse é um detalhe que a gente chama de isométrico, seria nada mais é que um detalhe 3D da edificação, né, da parte hidráulica. Então, aqui é um detalhe de banheiro, certo? Como vocês podem ver. E a gente vai fazer isso aqui também, tá? Espero que dê tudo certo pra gente chegar até essa parte do isométrico, que é o 3D, pra estar fazendo a distribuição. Então, aqui, ó, onde vocês podem ver aqui uma bolinha azul, então é água fria 1, tá denominado. A gente desce aqui, isso aqui é um ramal que vem lá da parte, lá do barrilete, lá da caixa d'água e da laje, né? Então, ele desce por aqui e vai distribuindo, certo? Então, ó, isso aqui é uma peça, então, distribui aqui, ele vai ramificar aqui, vai vir por um T. Então, ao mesmo tempo que ele vai descer para distribuir para os vasos, ele também vai virar aqui por um T, vai descer e vai lá provavelmente para esse lavatório aqui, certo? Então, quanto mais ele anda, percebam, pessoal, que ó, tem um registro, tem curva, tem outra curva aqui, um cotovelo, né? Então, quanto mais anda, mais perca de carga tem, certo? Com menos pressão vai chegar, quanto mais peça tiver. Essa é a ideia que vocês têm que ter. Pessoal, a norma que eu falei para vocês, NBR 5626 de 98, é a norma que fala de instalação predial de água fria. Aqui tá os detalhes dela, então a gente vai ver, por exemplo, eu coloquei aqui as principais tabelas que a gente vai usar, tá? Então, questão de vazão nos pontos de utilização e função de aparelho sanitário. Então, pessoal, o aparelho, por exemplo, é a bacia sanitária. A vazão que a gente tem que ter ali, e por peça, por exemplo, muda. Bacia sanitária, ela pode ser ou caixa de descarga ou válvula de descarga. A caixa seria aquela caixa acoplada, que ela tem menor vazão, e a válvula de descarga
seria, por exemplo, aquela válvula hidra, né? Então, como a gente vê na prática mesmo, se vocês pararem para pensar e para lembrar, né? Vocês vão ver que isso é verdade, que a pressão, a maior vazão, ela se encontra na válvula, na bacia com válvula, do que na bacia sanitária com a caixa de descarga, certo? E assim sucessivamente. Isso aqui é uma tabela que a gente vai usar bastante, tá? Isso aqui vai ser mais para as próximas aulas, para quando a gente entrar na fase de projeto, necessariamente. Aqui a questão de peso, lembra que eu falei para vocês? Então, o peso relativo de cada peça, né, de cada aparelho sanitário. A gente vai usar essa tabela também. Aqui, perda de carga. Lembra que eu comentei com vocês? Quanto mais anda, mais carga perde, menor pressão chega no elemento lá, certo? No aparelho sanitário. Então, pessoal, aqui vai mudar essa tabela, ela muda o seguinte: existe para tubo rugoso, que seria tubo de aço carbono ou galvanizado. E aqui muda também em relação à perda de carga em conexão, mas aqui já seria tubo liso, né? Tubo de plástico, que é o mais usual, assim, nas edificações. Essas são as duas tabelas que a gente vai estar utilizando, certo? E a gente vai utilizar ela mais na fase de projeto. Aqui é só para vocês, para dar uma introduzida no assunto, do que a gente vai ver a partir de agora. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é matéria da prova 1, tá? Mas é importante para vocês, porque a gente vai entrar na fase de projeto. Então, vão ser várias aulas que a gente vai estar trabalhando sobre projetos, e é importante que vocês tenham em mente e tenham entendimento sobre isso. Na próxima aula, nessa semana ainda, vou explicar melhor, tirar as dúvidas de vocês, certo? Para essa semana, como exercício, eu gostaria que vocês fizessem um resumo sobre o que eu falei para vocês, e que isso fosse entregue assim que a gente voltar com as aulas presenciais, como a gente já está trabalhando nas últimas aulas, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, e eu volto a explicar para vocês e a tirar as possíveis dúvidas de vocês na nossa aula online dessa semana, nossa live, certo? Até logo, pessoal!